Sejam bem-vindos ao canal Márcia Ponte, Superação do Medo de Dirigir. Sabe quem tá com a gente hoje aqui? Flávia Martins, psicóloga. Lembra do último vídeo que a gente fez com a Flávia? E eu disse pra vocês que ela ia voltar para responder perguntas de vocês? Tem um vídeo lá, Pergunte à Psicóloga. E as pessoas que fizeram as suas perguntas terão as respostas hoje com ela, Flávia Martins, que é psicóloga, tem uma vasta experiência especializada em traumas e mora lá em Goiânia. E aceitou o nosso convite mais uma vez. Flávia, muito obrigada pela gentileza. E tá aí, pessoal. E aí, você fez pergunta? Tá lembrando daquele vídeo? Já tem gente aí se perguntando, caramba, será que ela vai responder a minha pergunta? Olha, respondeu. E respondeu e se estendeu bastante. Explicou tudo detalhadinho. Você vai compreender como funciona o seu cérebro numa prova do Detran. Ou foge ou enfrenta. O mais fácil é fugir. Tem como blindar o emocional para a prova do Detran? Tem. De que maneira? Não é eliminando medo e eliminando ansiedade, eliminando emoções. Não se elimina emoções. É mantendo o foco, é trabalhando técnicas, é trabalhando outros recursos para que, mesmo com ansiedade, mesmo com nervosismo, você consiga manter o foco e a atenção. Foco e atenção são dois pilares para você conseguir fazer a sua prova do Detran e obter um bom resultado. Claro que tem técnicas também, ó, para controle do pensamento. Vai ficar aí pensando bobagem, vai ficar lá se contaminando com a reprovação dos outros. A sua mente te trai, ela conhece todas as suas fraquezas. Então vamos aprender como o seu cérebro funciona para você aprender a funcionar com as suas emoções numa prova do Detran. É contigo, Flávia Martins. Seja mais uma vez muito bem-vinda a esse canal. Olá pessoal, tudo bom? Bom, eu sou Flávia Martins, estou aqui para falar um pouquinho sobre o assunto que eu mais trabalho, que tem mais tempo que eu venho trabalhando essa temática, né, sobre a prova do Detran, ansiedade com a prova do Detran. É um assunto que eu venho desenvolvendo um projeto desde 2009, então já tem 10 anos que eu trabalho com isso. E vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. Primeiro eu quero agradecer a Márcia a oportunidade de estar falando um pouco sobre o meu trabalho, de estar ajudando as pessoas com essa dificuldade aí de passar na prova do Detran. Agradeço, muito obrigada, viu, Márcia? Você sabe que você mora no meu coração. Então, eu gostaria de dizer que estou muito feliz de falar sobre esse assunto, mas também estou muito triste, porque é triste saber que tem tantas pessoas sofrendo com isso, né? A prova do Detran é o início de tudo, os motoristas que vão para o trânsito são os iniciantes, aqueles que o futuro, né, do nosso trânsito. E infelizmente o ensino tem deixado a desejar. As pessoas têm ido às vezes até com traumas, com fobia, desenvolvidas até na própria autoescola. Lembrando que eu não estou aqui para criticar a autoescola, criticar a CFC, mas pelo contrário, para pedir ajuda, né, dos formadores de condutores, para ter essa consciência de que vocês são a base, vocês vão ensinar, é como um professor de alfabetização. Exemplo, se você faz uma alfabetização ruim, fraca, você acaba tendo problemas pro resto da vida com a educação. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, falar que da importância do papel do instrutor de trânsito, do papel da autoescola para o futuro do trânsito. Então vamos trabalhar essas pessoas para que elas vão mais seguras para o trânsito, para que elas não desenvolvam medo, para que não desenvolvam pânico, para que elas vão realmente capacitadas para o trânsito na realidade mesmo, né? Não com decoreba, com coisas que não correspondem com a realidade do trânsito. Lembrando que o papel do instrutor de trânsito é o mesmo papel do educador, o mesmo papel do professor lá de alfabetização. A gente diz que o futuro depende da educação.
Essa frase é muito comum, né? Então, o futuro do trânsito brasileiro depende da educação de vocês, instrutores, formadores aí, donos de proprietários de CEP6. Ter essa consciência, ensinar a realidade, ensinar o jeito que realmente tem que ser no trânsito, trabalhar essas pessoas de forma profissional, de forma íntegra, para que eles vão mesmo para o trânsito e sejam o futuro do trânsito, um bom futuro, né? Futuro de paz, é o que a gente espera. E aí, pessoal, estão gostando? Isso é só o comecinho, hein? Tá começando. A Flávia, vai responder uma grande quantidade de perguntas. Flávia, fique à vontade para que você possa responder diretamente para o pessoal aí, de acordo com as perguntas deles. A Flávia tá lá com o computador aberto, lendo as perguntas de vocês e já respondendo. Vamos lá? Então, eu queria responder cada pergunta que foi feita aqui nos comentários do vídeo que a Márcia postou sobre a prova do Detran. Então, assim, eu vou responder um por um, o máximo que eu puder, para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à prova do Detran. E dentre as perguntas, grande maioria tem a mesma temática, pessoas repetiram a mesma pergunta, né? A pergunta clássica que eu escuto aqui no consultório é como controlar a ansiedade para a prova do Detran, como blindar o emocional para a prova do Detran. A gente tem a primeira pergunta que é da Aparecida, como blindar o meu emocional para a prova do Detran. Então, vocês vão se surpreender um pouco com o que eu vou falar, porque eu vou totalmente o oposto daquilo que se espera, que as pessoas procuram no consultório para fazer a prova do Detran. Então, vocês vão se surpreender com essa técnica. Na verdade, você não precisa controlar a ansiedade para a prova, você não precisa preocupar tanto com o seu emocional. Você precisa preocupar mais com a sua atenção. O que acontece com o candidato a CNH é que ele investe toda a energia dele em ficar calmo. E aí, investindo em ficar calmo, ele esquece de ficar atento. Então, ele comete erros por descuido. Erros assim que provavelmente nas aulas ele não erra. Eu escuto muito no consultório, assim, parecia que eu não estava lá, como que eu errei uma coisa que eu já sabia. Realmente você errou por quê? Porque você estava concentrado na sua ansiedade, você estava concentrado em ficar atento, você estava tentando ali uma coisa que você não estava conseguindo. Eu costumo dizer que é você tentar controlar o incontrolável. Você não controla o batimento cardíaco, você não controla seu suor, da sua sudorese, você não controla o seu tremor, sua respiração. A respiração ainda é possível. Mas assim, não tem como você virar para a ansiedade e falar assim, sai do meu corpo. Né? Eu atendo pessoas que já me relataram no consultório que tomaram até remédio, tarja preta, para tentar passar na prova, mas que não conseguiu mesmo assim. Então assim, se fosse simples, controlar a ansiedade, blindar, né, o emocional, assim, assim, é possível, mas não é esse o foco principal. O foco principal é você controlar a sua atenção e a sua memória. Vou falar uma frase agora que provavelmente você já ouviu muito, né, Aparecida, outras pessoas aqui que perguntaram ligado a essa questão do controle da ansiedade. O que você precisa, a frase comum que você provavelmente já ouviu de algum amigo, algum parente, algum instrutor, você só precisa ficar calmo para passar na prova. Como se isso fosse possível, né? Como se existisse um botãozinho ali, preciso ficar calmo para passar na prova. É por isso que você fica tão cansada depois que termina a prova, você fica tão cansado quando você termina a prova, porque você está tentando fazer uma coisa que é impossível, você está buscando ali o impossível. É como se você condicionasse o seu cérebro. Preciso ficar calmo para passar na prova.
e fica uma coisa meio que condicional. Quer dizer, então, que se eu não ficar calmo, eu não passo na prova. É por isso que o cérebro fica ali, parecendo que ele não encontra a resposta. Essa frase não é verdadeira. Você não precisa ficar calmo para passar na prova. Você precisa ficar atento. Então, eu preciso ter atenção para ficar calmo e passar na prova. Porque é o seguinte, a partir do momento em que você coloca a calma como prioridade, a calma não vem. Por quê? Porque você está fazendo uma prova que é importante para você, seu corpo vai reagir àquilo que é importante para você. Tudo que é importante na vida da gente gera emoção. Deixa eu só colocar aqui as perguntas que eu vou responder uma por uma. Tudo que é importante na vida da gente gera emoção e o corpo vai responder essa emoção. Então, se não é possível ficar calmo quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, não é possível ficar calmo quando a gente vai apresentar um público ou um TCC. Então, sim, não é possível ficar calmo quando a gente vai fazer prova do Detran, a não ser que você seja um robô ou que você seja um psicopata e não tenha emoção, ou que aquilo não tem importância para você. Essas opções de ficar calmo para fazer a prova. Mas fora isso, não é possível. Você é um ser humano. Então, você precisa ficar atento para ficar calmo e passar na prova. Essa que é a frase correta. Tá? Então, a frase, eu preciso ficar calmo para passar na prova, ela é mentira. Você não precisa ficar calmo para passar na prova. Você precisa ficar atento. Então, ficando atento, a pergunta foi essa, como blindar o meu emocional na prova, né? Como controlar a ansiedade para a prova? Ficando atento. Essa é a resposta que eu te dou. Focar em atenção, focar em concentração e focar em memória. Provavelmente, depois disso que eu falei, você deve estar se perguntando, Flávio, mas como que eu vou ficar atento sendo que eu estou ansiosa? É possível ficar atento sendo que eu estou ansiosa? Sim, é possível. É a próxima resposta que eu vou dar. Bom, a próxima pergunta é da Cristiane Vasconcelos. Boa noite, doutora. Fico ansiosa com meu coração acelera. Fiz minha primeira prova prática e errei besteira na garagem dando seta. Na saída pro lado errado, estacionei na baliza e fico nervosa por ter perdido ponto e me deu um tremor nas pernas e o que devo fazer? Remarquei para o próximo mês a segunda prova e quero muito passar, me ajuda. Bom, Cris de Manaus, um abraço para Manaus. Então, ansiosa você vai ficar, é natural, você vai aceitar a ansiedade, tem técnicas para trabalhar a aceitação da ansiedade, que são as técnicas que eu desenvolvo no meu consultório, a estratégia do Acalme-se. Mas no dia da prova, na próxima prova que você já marcou, pelo que eu estou vendo aqui, você vai tentar ficar atenta, você vai tentar focar em atenção, em concentração, focar no que você está fazendo e não no que você está sentindo. Você não vai preocupar de controlar a ansiedade, você vai preocupar de controlar a sua atenção. E aí, pelo que eu percebi, quando você erra, você vai perdendo foco, né? Vai perdendo a atenção. Então, Cristiane, o que eu tenho para te falar é isso. É que você precisa focar mais no que você está fazendo, menos no que você está sentindo. E aí a questão do erro, você falou que depois que errou, você sentiu que você piorou, que até o momento de errar você não estava tão ruim, né? Quando você errar, você precisa focar naquilo que você tem que acertar lá na frente. Nem todo erro gera reprovação, você tem uma quantidade ali de pontos que você passa, né? Então assim, aí quando você errar, você tem que pensar assim, agora eu não vou errar mais nada, eu não posso errar mais nada. Aí que você tem que potencializar a sua atenção. Em vez de ficar focando no sofrimento, focando no erro, você precisa focar lá na frente e ativar mais ainda a sua atenção. Tá bom? É isso aí que eu tenho para te falar. Um abraço para Manaus. E então, pessoal, estão tirando as dúvidas, estão prestando muita atenção no que a psicóloga Flávia Martins está explicando para vocês? Tem muita gente aí que deve estar pensando, caramba, mas é verdade, no dia da minha prova eu estava pensando na reprovação, na outra reprovação que eu já tive. Como é que eu não consigo manter o meu foco?
Realmente, o nervosismo, quando ele é muito alto, muito, ele te tira o foco e a atenção. Essa é uma das características do nervosismo. Mas se você aplicar as técnicas corretamente, fazer o que a psicóloga Flávia Martins está explicando, vocês vão conseguir. Maria Aparecida não, Aparecida. Aparecida, sua pergunta, como blindar meu emocional quando surgir uma lembrança de reprovação do exame anterior? Ela é muito interessante, gostei muito da sua pergunta. Por quê? Porque é justamente a questão da memória, né? O cérebro recorda aquela lembrança que é ruim e aí o mecanismo de defesa, quando você vai para a prova, ele é ativado e aí você sente mal. Eu vou te dar um exemplo assim da vida. Suponha que você passou por uma experiência ruim de assalto, ou você soube que ali daquele lugar é perigoso, aconteceu alguma coisa lá, né? Então assim, sempre que você for passar pelaquele lugar, ou você vai evitar de passar, ou quando você for passar você vai se sentir mal, porque você vai ter a lembrança ruim, e seu cérebro vai interpretar como perigo. Então assim, uma dica que eu te dou, Aparecida, é para você trabalhar essa lembrança. Você precisa ressignificar. Se você pensar que quando você vai fazer prova, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, for um pensamento negativo, for um pensamento de perigo, pensar que está indo para uma situação de perigo, seu cérebro vai reagir mal e seu corpo vai ativar todos aqueles sintomas, taquicardia, dor de barriga, batedeira, né, tremedeira, que o pessoal fala. Então, o que você tem de bom para você pensar na prova do Detran? É difícil, né? Às vezes eu trabalho isso aqui no consultório e as pessoas não conseguem nem pensar numa coisa boa. E isso é ruim, porque seu cérebro ele é condicionado. E às vezes ele responde aquilo que você pensa, a mensagem que você manda. Então, o que você tem de bom para pensar a respeito da prova do Detran? Você pode pensar que você já conhece o percurso, né, que o percurso é familiar para você. Você pode pensar que você está indo bem nas aulas, então você pode ir bem na prova. Você pensar que o carro que você vai fazer prova é o mesmo carro que você vai fazer aula. Então, assim, é fortalecer pensamentos positivos. Pensamentos em que o seu cérebro vai se sentir confortável, ele não vai se sentir numa situação de perigo, e aí ele não vai ativar esse mecanismo, e você não vai sentir a ansiedade tão forte, tão agressiva, né, tão paralisante. Lembrando que a ansiedade ela vai vir na hora da prova, a ansiedade é natural, e o nosso foco não é controlar a ansiedade, o nosso foco é conseguir manter a atenção, concentração, mesmo ansiosa, esse é o nosso foco, tá? Mas a gente pode também trabalhar de forma que ela venha mais branda. Você perguntou como blindar o meu emocional, como fazer com que o emocional não me paralise, pode ser, essa pergunta seria ideal. Você trabalhar esse primeiro pensamento, que o pensamento seja positivo e tem que ser real e verdadeiro, tá? Não pode ser um positivo mentiroso, não pode ser um pensamento assim, eu vou pra praia, eu vou imaginar que eu tô indo pra praia, ou que eu tô indo pro shopping. Não, isso não é verdade. Você é uma pessoa adulta, você trabalha com verdade. Então você tem que imaginar que você está indo para um lugar que é seguro, que é um lugar que você conhece, que é um lugar que é familiar para você, que você já treinou, que você conhece o carro, que você não está errando nas aulas, tá? Aí sobre o que eu falei, né, de você pensar que você está indo para um lugar seguro, que você está indo para um lugar que é familiar para você e tudo, sobre os primeiros pensamentos antes de fazer a prova, é importante também você não trabalhar na mente assim, eu vou passar, vai dar tudo certo, né? Isso aí é uma frase, é um pensamento positivo? Sim, é um pensamento positivo, mas ele é uma hipótese gera dúvida, uma dúvida gera insegurança e aí vira um bolo de neve, né? Então você tem que trabalhar com o real e o verdadeiro, porque o seu cérebro pensa, poxa, realmente isso é verdade, isso pode acontecer. Então assim, você trabalhar que você tem chances de passar, chances reais, chances verdadeiras. Baseado no que eu vou pensar nisso? Baseado no como você está indo nas aulas, baseado no fato de você conhecer o carro, de você conhecer o percurso. Então assim, pense que você tem chance de passar,
que você vai dedicar, você vai dar o seu melhor e você pode passar. Pense que são 10 minutos que você precisa manter o foco, manter a atenção, manter a concentração. E que você consegue fazer coisas até piores, mais difíceis, em situações de estresse. Ou provavelmente até em situações de aula você fez coisas até mais difíceis do que na prova. Então, assim, buscar pensar nisso, pensar que você tem chances de passar. E não que você vai passar, porque eu vou passar parece assim, uma hipótese, né? Eu vou passar uma hipótese gera dúvida, a dúvida gera insegurança. Então trabalha com isso, você tem chances, fortes chances de passar, certinho? Vamos para a próxima. Vamos continuar então com as perguntas e respostas da Flávia Martins? Vamos lá. A Maria, ela fez a seguinte pergunta: como faço para ficar calma no dia da prova? As minhas pernas tremem e eu esqueço tudo. Mais ou menos a mesma pergunta da Aparecida. Bom, você não tem que ficar calma na hora da prova, tá? Pode tirar esse peso das suas costas. Você não precisa ficar calma na hora da prova, você precisa ficar atenta. Talvez você esteja esquecendo tudo e suas pernas estão tremendo porque você está focando muito na ansiedade. Porque você está focando muito nessa condicional que você determinou aí pro seu cérebro e que a sociedade determina, né? Você só precisa ficar calmo para passar na prova. Isso é uma mentira. Você não precisa ficar calmo para passar na prova. Você precisa ficar atento. Se você tentar focar em atenção, você vai perceber que a ansiedade ela não cresce, ela não aumenta. Eu fiz um vídeo há pouco tempo, né, para a Márcia, dando um exemplo. Eu vou repetir o exemplo aqui, só que eu vou falar um exemplo bobo. É um exemplo de mulher, é um exemplo bobo. Provavelmente vocês vão até rir aí do outro lado da telinha. A ansiedade, ela gera um desconforto no corpo. Você sente ela no seu corpo, né? Ela faz muito mal. Mas, vamos pensar numa outra sensação ruim no corpo e que a gente consegue controlar e a gente não percebe como a gente domina o corpo? Bom, suponha que a gente está ali dentro do ônibus, não tem banheiro e vem aquela vontade de fazer xixi. Aquele aperto, aquela vontade de fazer xixi. Mulher faz muito isso. Segura, né? A gente segura aquela vontade. E o corpo tá ali te incomodando, mas você segura, porque naquele momento você não pode, não tem jeito, não tem lugar. Então, como que você faz para controlar seu corpo, para que aquela vontade não aumente, para que ela não cresça e você, né, faz lá na roupa? Bom, então, você foca em outra coisa, provavelmente é assim que você faz. Você não fica pensando naquela vontade que você tá de fazer xixi. Provavelmente você foca em outra coisa, sei lá, pensa numa roupa que você vai vestir, no que você vai fazer quando chegar em casa, naquela pessoa lá do seu trabalho. Então, assim, você tira o foco do seu sofrimento, foco da ansiedade, foco da vontade de fazer xixi, né, que você tá ali, e você foca na tarefa, você foca em outra coisa. Então, assim, Maria, o que você tem que fazer para ficar calma? Primeiro, você não tem que tentar ficar calma, você tentar ficar atento. E a forma de você tentar ficar atenta é você focar na ação, focar no que você está fazendo ali na hora da prova, focar na tarefa, tá? Quanto mais você tentar olhar para fora de você, em vez de olhar para dentro de você, quanto mais você olhar para o que você está fazendo e menos para o que você está sentindo, melhor vai ser a sua prova. Provavelmente as pernas nem vão tremer, tá? Porque as pernas estão tremendo porque você está muito focado no que você está sentindo. Quanto mais você foca no que você está sentindo, mais aumenta. Lembra lá da vontade de fazer xixi. Se a gente fica ali pensando, meu Deus, eu tô apertada, o que acontece? A vontade aumenta, domina e você não consegue. Então a ansiedade é igual uma plantinha. Quanto mais você rega ela, mais ela aumenta, mais ela cresce. Focar em atenção, tá? Focar no que você está fazendo e não no que você está sentindo. Próxima pergunta. Pergunta da Marina Oliveira: reprovei e deixei meu carro morrer. Com relação ao controle de embreagem, ela gostaria de saber como que ela faz para tirar esse pensamento ruim de que o carro vai morrer e tudo mais. Bom, primeiro você tem que treinar
o ponto de embreagem, ficar craque, ficar boa aí, olhar os vídeos da Márcia, assistir os vídeos, pegar uma aulinha lá com o instrutor numa rua reta e do início da rua até o final dela treinando lá ponto de embreagem. Mas o interessante da sua pergunta, Marina, que é muito semelhante com a pergunta da Aparecida, é como modificar o pensamento, né? Aí, porque provavelmente como você deixou ele apagar na outra prova, você ficou com uma recordação ruim, uma lembrança ruim que pode ter gerado trauma. A gente acha que trauma é só coisas muito grandes, mas não. São pequenos trauminhas que ficam, né, armazenados na nossa memória. E aí, sempre que você vai fazer a prova, fica aquele medo do carro apagar novamente. E esse medo é disparado por esse pensamento. Será que vai apagar de novo? Será que isso vai acontecer de novo? Bom, o pensamento, como eu falei na resposta anterior, ele é precursor da ansiedade. Então, se você pensa isso, a ansiedade vai desencadear e você vai sentir mal e tudo aquilo que eu já falei. Então, qual o pensamento que você pode trabalhar em cima disso, Marina? É pensar que você não está errando nas aulas, que o carro é o mesmo, que nas aulas você está conseguindo dominar, tá bom? Então, assim, pensa nisso, que você conhece o percurso, que o carro é o mesmo, que nas aulas você está indo bem, você não deixa o carro morrer nas aulas. Agora, se está morrendo nas aulas, então você tem que trabalhar mais essa questão, né? Ver o que está acontecendo aí que você não conseguiu aprender. Entendeu o que você vai fazer, Marina? Bom, agora a Carla Carvalho. Bom dia, querida. Já fiz 4 provas e fui reprovada por conta do nervosismo. Faço tudo perfeito nas aulas, até mesmo no dia da prova. Sempre faço extra. Mas chegou o momento da prova em que eu entro no carro e começo a ficar nervosa, as pernas tremem muito. E o que me deixa triste é que eu perco por coisa boba. A última eu não consegui colocar ré para sair da baliza por conta da tremedeira. O que fazer? Carla, bom, vamos por partes. Realmente, a ansiedade e o nervosismo faz a gente reprovar, né? E aí você percebe que você faz tudo perfeito nas aulas e no dia da prova você não consegue, né? Por quê? Porque você fica focada no que você está sentindo, focada na ansiedade, e aí você perde o foco da atenção, você perde o foco da tarefa. Aí foi interessante que você falou aqui, que é mais uma dica que eu vou dar. Para que fazer a aula um dia antes da prova? Não precisa. Olha, o seu cérebro, ele precisa estar descansado para a prova. O que você vai mais usar no dia da prova é a sua atenção. E para você ter atenção, você precisa estar descansada. Você precisa ter dormido bem. Você não precisa pegar a aula nem um dia antes, nem no dia da prova. Tá? O que você aprendeu está aprendido. Então, assim, procura um dia antes da prova ter uma noite de lazer, descansar a cabeça, fazer alguma coisa que você gosta. Não precisa pegar a aula, tá gastando energia. A sua energia toda vai ser focada para a prova, focada em atenção, concentração na tarefa. Então, poupa energia, guarda energia do seu corpo para o dia da prova, para a hora da prova, tá? E aqui, ó, lá no final, você teve um erro por descuido. Você falou que fica muito irritada porque você teve um erro por descuido. Isso aqui foi a questão, porque o cérebro fugiu, apagou, desligou e deu branco. Conversa com você, Carla, durante a prova. Vai falando passo a passo. Tá? Agora eu vou sair da baliza. Agora eu vou dar seta. Agora eu vou colocar primeiro, vou colocar segunda. Agora eu vou engatar ré. Tá? Quanto mais você conversar sobre o que você está fazendo e não sobre o que você está sentindo, mais você vai conseguir manter o foco, tá? E menos você erra. Rosângela Almeida. Boa noite. Eu fiz a prova 5 vezes, o exame do exame Detran, não passei, fico com as minhas pernas trêmulas, meu coração acelera demais e eu até choro no dia. Me dá uma luz, preciso muito passar no exame. Sim, você precisa passar no exame e você precisa ver o exame à sua altura, assim, não colocar a prova, a carteira num pedestal como se fosse uma coisa inalcançável, não, ela é uma coisa alcançável, você é capaz de conquistar.
Então, sobre o tremor nas pernas, aceleração no coração e tudo isso aí são respostas do corpo, a resposta de ansiedade. O corpo reage àquilo que você pensa, àquilo que você sente, e ele vai reagir no dia da prova. O segredo é você focar em atenção, focar em concentração, que quanto mais você focar no que você está fazendo, menos a perna vai tremer, menos o coração vai acelerar e o sintoma não vai crescer, porque você que permite que o sintoma cresça, quanto mais você pensa nele, tá? Então tenta focar no que você está fazendo, focar na tarefa, fazer por partes, rua por rua, uma coisa de cada vez, tentar manter ali concentração, foco, falar com você durante a prova é muito importante, é uma dica que eu dou para todo mundo, procure falar com você durante a prova, falar o que você está fazendo, o passo a passo, estudar em casa, lá anota, faz o resuminho da prova, anota tudo que você tem que fazer. Ah, Flávia, mas eu já sei de cor, eu sei que você sabe de cor, mas na hora você não pode confiar. Não pode confiar porque seu pensamento foge. Quando a gente está ansioso, que eu já expliquei anteriormente, que o cérebro interpreta como perigo, e no perigo, em situações de perigo, a gente enfrenta ou a gente foge. E o cérebro geralmente foge. Bom, Durval Emílio, foi interessante seu depoimento, né? Interessante sua experiência. O que você falou, assim, realmente tem efeito positivo no cérebro, porque se você pensa que você está do lado do inimigo, você não vai dirigir bem. Se você pensa que você tem pessoas ruins do seu lado, inimigos, é lógico que seu corpo vai se sentir mal. Então pensar que você está do lado de pessoas que estão ali apenas para marcar aquilo que você errou, tentar mudar a forma de ver o examinador é muito importante. Você falou aqui que quando você mudou o seu olhar diante do examinador, você conseguiu fazer a prova e conseguiu passar. É aquela mesma questão, você tem que trabalhar o pensamento, porque o pensamento desencadeia a ansiedade. Então é isso, mudar, ressignificar a imagem que você tem do examinador, ressignificar a imagem que você tem da prova do Detran, e entender que, e tentar ali se isolar mesmo, que ele falou assim, ter a visão, né, tipo a visão que só tá ele ali dentro do carro. Isso aí aconteceu comigo, quando eu fiz a minha prova. Eu senti ali, não sei se alguém aí do outro lado já assistiu aquele Fantástico Mundo de Bob, mas eu me senti ali como se eu estivesse no Fantástico Mundo de Bob. Então assim, era só eu e eu na prova. Então lá na hora da prova você precisa ter foco. Você precisa ter a atenção de um cirurgião, eu costumo dizer. Focar naquilo que você está fazendo, que você precisa, não pode desviar a atenção. Se você desvia a atenção para olhar para o examinador, o que ele está escrevendo, o que ele está anotando, é porque a sua atenção não está sendo concentrada. A sua atenção tem que ser concentrada no que você está fazendo. A prova é sua, o volante é seu. Bom, a Cida também a mesma pergunta, que ela quer saber como não ficar nervosa no dia da prova. Não tem jeito, não tem receita de não ficar nervosa, a não ser que você não dê importância para ela. Tem como você ficar atenta mesmo nervosa, que é você tem que trabalhar mais a atenção, tá? E menos a questão da calma. Fico muito ansiosa, tento me controlar. Sei que todos esses exercícios na hora me dão um branco. Eleusa, falei sobre o branco, né? Por que acontece o branco? O mecanismo de defesa do cérebro, ele desliga achando que você está em perigo. Então procure pensar em situações de conforto para o cérebro, que você já conhece o percurso, você já conhece o carro, você está indo bem nas aulas, tá? Ele vai se sentir confortável e não vai desligar igual ele está desligando. Aí ela tá falando, ó, que já fez 5 exames e morre na baliza. Treinar mais baliza e treinar aquelas situações que eu falei na resposta anterior. Situações que podem acontecer dentro da baliza e você dominar. Você saber consertar, você saber alinhar, desalinhar. Viu, Eleusa? Desejo boa sorte aí pra você. Agora vamos para Tainá. Tainá, bom dia. Eu tenho uma autoestima baixa e já tenho transtorno de ansiedade. Perdi 2 vezes. Na última vez eu tomei calmante a semana toda. E na hora tenho insônia nas vésperas. No dia fico taquicardia, aumento de pressão, enjoo, temores nos membros. Sem falar que não consigo ouvir nada que os fiscais dizem. Parece que eu fico no outro mundo. Peraí, Tainá, vou ler aqui.
no outro mundo é muito ruim. Nos vídeos do canal também ajudado bastante. Bom, Tainá, autoestima baixa, transtorno de ansiedade, percebe que você tem passado muito mal, enjoo, é uma coisa muito séria, né? Então, a pressão aumenta, o nível de estresse seu está elevado. Sugiro você fazer uma terapia. Eu tenho meu consultório online, que eu atendo pessoas de vários lugares, até de outros países. E a gente tentar investigar o que está acontecendo aqui. Pode ser um trauma, pode ser algo que está internalizado aí, que você não sabe que está internalizado aí, que você está relacionando com a prova. Mas realmente você fica em outro mundo. Não parece que você está em outro mundo. Você fica em outro mundo. Mecanismo de fuga. O ser humano trabalha assim. Se ele pensa que ele está em perigo, se ele pensa que a situação está ruim, ele desliga, ele ativa o mecanismo de fuga. Então é isso que está acontecendo com o seu cérebro, tá? É trabalhar a mente. Aqui você tem que trabalhar a mente. Trabalhar que você não está numa situação de perigo. Que não há perigo real, não há inimigo real. Que você está indo bem nas aulas, que você conhece o percurso. Vamos repetir isso aí várias vezes. E você ficar no mundo. Para você ficar no mundo, para você estar na prova, que é difícil, né? A mente, a gente voa, o pensamento foge. Para você ficar na prova, para você estar no mundo, você precisa tentar manter o foco na ação. Uma outra dica que eu dou é: fala com você durante a prova. Conversa com você. Tainá, agora você está fazendo a baliza, vamos focar na baliza. Tainá, agora eu vou fazer a rampa, vou ficar na rampa. Viu? Que aí você foca na tarefa. É isso aí, pessoal. Eu acho que eu respondi a maioria dos comentários que tem aqui. Vou passar mais algumas dicas e eu espero ter ajudado aí a maioria do pessoal. Então, a Paula, ela escreveu: boa noite, Márcia querida. Gostaria de saber por que eu não consigo passar na prova. Uma vez que eu já dirijo e não tenho medo algum. Mas no dia dá tudo. Dor de barriga, palpitação e tudo mais. Bom, pessoal, uma das coisas que eu quero relatar é o seguinte. Se for só o medo da ansiedade de prova, que é a mesma ansiedade quando você vai fazer uma entrevista de emprego, que é a mesma ansiedade quando você vai apresentar um TCC, uma apresentação na escola ou uma apresentação pública, é uma ansiedade natural, é uma resposta do corpo. Isso é bom, isso é saudável. Quando ela está muito forte, muito elevada, ela pode provir de um trauma. Ah, Flávia, mas que trauma? Eu nunca reprovei, nunca fiz prova do Detran antes. Pode ser coisa lá do passado, pode ser situações lá da escola, coisas que você viveu, que alguém falou para você. Então, assim, é importante sempre analisar até que ponto que o que eu estou sentindo é uma resposta do corpo diante daquilo que é importante, ou o que eu estou sentindo é muito grande, é muito elevado e pode ser um trauma, tá? E aí, se for um trauma, tem que fazer terapia. Só a terapia que vai ajudar a resolver. Então, Paula, sobre essa questão do que você sente, das palpitações, da dor de barriga, isso é a resposta da ansiedade. Você vai ter que fazer a prova passando mal mesmo, tá? Você vai ter que fazer a prova com ansiedade. E vai ter que saber funcionar com ela. Como na resposta anterior, que eu dei o exemplo da vontade de fazer xixi lá, né? Você precisa focar na ação, focar na tarefa, focar no que você está fazendo. Quanto menos você pensar no que você está sentindo, mais você vai conseguir focar no que você está fazendo. Certo? E provavelmente não vai ter dor de barriga nem palpitação. A dor de barriga e a palpitação, ela é uma resposta do seu corpo frente àquilo que você está pensando. O que você pensa em relação à prova? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Provavelmente é uma coisa ruim. Tamara: estou com exame marcado, porém estou com medo, pois ainda tenho dificuldades em saber o tempo certo de acionar o pisca. Aciono muito antes ou muito em cima da conversão, aí meu instrutor me xinga e o nervosismo acaba deixando o carro morrer. Teria alguma dica e exercício para me ajudar a manter a calma sob pressão? Vejo minha dificuldade nisso. Tamara, primeiro,
Ninguém tem que gritar com você ou xingar você dentro do carro. Nem professor, nem examinador. Isso não é certo, isso não é correto. Tá? Ele tá ali para ensinar. Se você soubesse, você não estaria pegando aula, né? Você é aprendiz. Não está certo isso. Uma dica que eu te dou é trocar de instrutor, reclamar na autoescola, tá? Porque ele pode estar desencadeando um trauma em você, que provavelmente não existiria se ele não gritasse. Aí você perguntou aqui, existe alguma maneira manter a calma, como manter a calma sob pressão? Bom, uma dica que eu posso te dar, eu passo geralmente essa atividade para os meus clientes, você vai fazer a aula como se você estivesse fazendo prova, tá? Você vai pedir para o seu instrutor ser o seu examinador. Então, ele vai levar lá um papelzinho do Detran, né, que eu tenho essa cópia e eu acredito que a autoescola tem, possa te passar. E aí ele vai só marcar aquilo que você está errando, ele vai ser só o seu examinador. E se você estiver errando muita coisa, não marca prova, tá? Você não é obrigada a marcar prova, você precisa só marcar prova quando você estiver bem. Não tem essa obrigatoriedade. Se alguma outra escola fala para você que você precisa ficar marcando prova, isso é mentira, tá? Então aí você pode simular uma prova e ele vai ser o seu examinador, provavelmente ele tem meio que um papel meio de carrasco, né? E aí, à medida que você for melhorando as pontuações, você marca a sua prova. Mas a dica que eu te dou é mudar de instrutor, tá? Porque esse tipo de pessoa não está preparada nem para ser... Não está preparada para ser instrutor. Só de ver esse pessoal já fiquei nervosa, a Maria falou, né? Ver que pessoal, aquele pessoal que está esperando, os examinadores... Maria, é você focar que você está pronta, que você está indo bem nas aulas, que você conhece o percurso, focar naquilo que é real, que é verdadeiro, tá? E não deixar se contaminar, fica longe das pessoas, se alguém quiser vir conversar com você, fica um pouco afastada, leva um fonezinho de ouvido para você ouvir música, leva um texto para você ler, uma revista, e fica longe, tá? Não se deixe contaminar por isso. Estou nas aulas práticas, o que devo fazer para ficar calma no dia da prova? Sandra, você não precisa ficar calma para passar na prova, Sandra. Você precisa ficar atenta. Trabalhe a sua atenção, trabalhe a sua concentração, porque calma fazendo prova ninguém fica. Tá? É uma resposta natural do corpo, a não ser que a prova não seja importante para você. Não tente, pessoal, não tente correr atrás disso, isso é impossível. Tente trabalhar a atenção. Como brindar a cobrança das pessoas ao meu redor com o passar? Pegar no carro e depois de habilitado. Thaisa Souza. Thaisa, é interessante você não falar quando você vai fazer prova, sabe? Ninguém precisa saber. É uma coisa a menos, uma carga a menos para você carregar, uma resposta a menos para você dar. Então, não se preocupe com isso, tá? Se preocupe em focar na prova, focar na atenção, focar na concentração e não dar notícia. Não precisa dar notícia para a família, isso não é bom. É uma dica que eu te dou, tá? E se você se preocupa tanto com o que os outros pensam, com o que os outros falam a seu respeito, e se você está deixando as pessoas interferirem na sua vida, também tem que tentar trabalhar isso em terapia, tá? Mudar isso, porque senão elas vão continuar te controlando até depois que você passar. O volante é seu, a vida é sua. Eu tô com medo de reprovar na prova do Detran, tem muita atenção lá. Júlio, natural você sentir medo de reprovar, né? Natural a gente sentir receio de não ir bem numa prova, ou sentir receio de não ir bem numa entrevista de emprego, uma apresentação no TCC, isso é normal. Aceite isso, tá? Aceite isso como normal. Aceite a ansiedade como uma resposta natural do corpo e tenta lá fazer sua prova com ansiedade, mas com atenção. Pessoal, às vezes parece um pouco repetitivo, mas é porque as perguntas são repetitivas, porque as pessoas ficam nisso. Eu preciso ficar calmo, eu preciso ficar calmo. Não precisa. Precisa ficar atento.
Boa noite, lindas. Reprovei 2 vezes na prova prática do Detran. Reprovei na baliza. Frio na barriga, suor. Deu branco. Esqueci o que tinha que fazer. Me ajude. Fabiana, eu estava esperando aparecer a pergunta do branco para falar sobre o branco. Por que a gente está em branco na hora da prova, né? Bom, vou explicar como funciona o cérebro. Seu cérebro ativou o mecanismo de defesa. Você pensou que está em perigo, ele ativou o mecanismo de defesa, enfrentamento ou fuga. Ele foi para a fuga, porque é mais fácil, é mais rápido. Então ele desligou. Geralmente o cérebro desliga quando ele pensa que está em perigo. Você pode perceber em situações de pessoas que sofreram algum acidente, né, que não sabem nem falar como que isso aconteceu, porque o cérebro desligou naquela hora, na situação de perigo. Então nessa hora que dá o branco. Outra dica que eu dou. Pessoal, o cérebro na hora da prova, ele tá tão ocupado com tanta coisa, adrenalina, taquicardia, ativando a circulação do seu corpo, batimento, por isso que a gente transpira mais, é muita coisa pro cérebro. E aí ele tem que ter atenção, tem que ter concentração, e é tudo aquilo, e dá conta de todo o seu corpo, né, que tá hiperativado ali na hora. Então eu costumo dizer que o cérebro na hora da prova, ele fica no modo lento, no nível baixo. Então você não pode ser muito detalhista, não pode ficar muito preso a detalhes, tá? Então tem que ter mais objetivo, focar naquilo que você tem que fazer, mas não ficar muito preso a detalhes. Exemplo, estou saindo da garagem, que eu preciso lembrar para sair da garagem: seta, ré, freio de mão, certo? Seta, ré, freio de mão. Então faz um resuminho e coloca por tópicos tudo aquilo que você tem que lembrar. Como você vai fazer uma palestra, aqueles disparadores, né, para lembrar, ativar a sua memória daquilo que você tem que fazer na hora. Não precisa de detalhes, é só, imagina que você está montando ali uma palestra, é só tópicos daquilo que você tem que lembrar na hora da prova. Porque o seu cérebro está no modo lento, então não fica com muito detalhe, foca só naquilo que é importante. Ok, Flávia, muito obrigada por ter aceito o convite, por responder as dúvidas do pessoal. Muito obrigada, mais uma vez, a gente não tem nem como agradecer. É um momento assim muito especial para quem está lá do outro lado da telinha, para quem pensa que já perdeu tudo, para quem pensa que não tem mais jeito, para quem pensa que está tudo perdido. E para você que está me acompanhando aí, quer uma ajuda especializada para superar as suas dificuldades? Tem aí a Flávia Martins, que faz o atendimento também online e conhece o meu canal Cursos Online, meu site, cursosonlinemarciapontes.com.br. Lá você aprende técnicas para desenvolver o pensamento positivo, para bloquear os pensamentos automáticos negativos, bloquear a ansiedade. Não bloquear no sentido de eliminar. Não se elimina a ansiedade e nervosismo, não se elimina a emoção. Você aprende a lidar com elas. E com técnicas, mediante técnicas de respiração, você treina o seu pensamento, você é levado à reflexão a partir da sua própria realidade e você consegue sim ter um desempenho totalmente diferente. Isso aconteceu comigo na minha primeira prova do Detran, que eu reprovei na baliza, que aí fiquei nervosa, esqueci o decoreba lá que tinha feito, mas na segunda prova, eu adotei as técnicas que eu coloco para vocês no curso Emocional Blindado para a prova do Detran, as técnicas que a Flávia Martins comentou aqui, algumas delas, principalmente você se manter alheio àquele clima pesado, difícil, que acaba minando a sua autoconfiança. Para você que nos acompanhou, eu espero que tenham gostado muito, com certeza. Vai ser um vídeo muito assistido, muitos comentários aí. A Flávia Martins vai voltar em outra oportunidade, quando ela quiser, o espaço está sempre aqui aberto. Tem o link de como você encontra a Flávia Martins aqui na descrição. E também na descrição os links para o meu site, onde você encontra o curso Emocional Blindado, os áudios motivacionais, para no dia da prova, enquanto todo mundo está lá naquele caldeirão de emoções fervendo, você está aqui, ó, ouvindo os áudios e
sendo orientado, como respirar, que exercício fazer, e também da parte prática. E se acontecer isso, se acontecer aquilo, como é que eu faço para o carro não morrer? Vai por mim, tá aí. Também tem o questionário com os aspectos do seu medo de dirigir. Não é um diagnóstico, é para você conhecer aspectos do seu medo de dirigir. Tem alguma causa, alguma coisa que possa ter influenciado? Como eu estou lidando com o meu medo de dirigir? Eu estou querendo transferir essa responsabilidade para outra pessoa? Que técnicas, que tipo de orientação emocional e prática eu posso ter para passar por esse momento de uma forma mais confortável possível? É isso aí. Conhece meu site, cursosonlinemarciapontes.com.br. Deixa o seu like nesse vídeo, curta, compartilha e o maior número de pessoas precisa conhecer esse vídeo. É muito importante, tem muita gente por aí achando que tá tudo perdido. Se inscreve, ativa a sinetinha e continua com a gente aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Quase 3.000 aí à disposição de vocês, hein? Te vejo no próximo. Tchau, tchau. Flávia, muito obrigada mais uma vez.